Então vamos para mais um vídeo. Agora falando desse segundo assunto, que é o calor. Lembrando então, temperatura não é e nunca será a mesma coisa que calor. Vamos aprender essa diferença, ok? Quando a matéria esquenta, os átomos e as moléculas da matéria se movem mais rápido. Vamos lá. Constatação sobre esse segundo assunto. Calor. Quando duas substâncias de temperaturas diferentes estão em contato térmico, o calor flui de uma substância de temperatura mais alta para uma substância de temperatura mais baixa. Vou deixar essa ideia mais clara. Se você tocar no fogão quente, a energia entra na sua mão vinda do fogão, porque o fogão está mais quente que a sua mão. Pronto, aqui a gente já tem a primeira situação de calor sendo transferido. Você tocar no fogão quente, numa colher quente, enfim. Se você tocar no gelo, a energia agora ela vai passar da sua mão para o gelo, porque o gelo ele é mais frio. Fato este de que o gelo, se você tocar por muito tempo, ele começa a derreter. Você está cedendo, transferindo energia do seu corpo para o gelo e mudando a temperatura dele, fazendo ele lentamente mudar do sólido para o líquido. A direção de transferência espontânea, ou seja, de transferência natural da energia, é sempre da mais quente para mais fria. Põe isso na sua cabeça, queridos. Está transferindo energia de uma substância para outra, essa transferência, naturalmente, ela só ocorre do mais quente para o mais frio. Do mais quente para o mais frio. A energia que se transfere de um objeto para outro devido à diferença de temperatura entre eles, nós vamos chamar de calor. É comum, mas incorreto entre os físicos, pensar que a matéria contém calor. Porque o calor ele não pode estar contido na matéria? Porque o calor ele indica transferência entre uma energia de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Isso também quer dizer que a gente precisa começar a refletir sobre a nossa fala, abre aspas, estou com calor, fecha aspas. Você não pode estar com calor. Fisicamente, isso não faz sentido porque calor é uma energia que se transfere entre dois corpos, entre dois objetos em diferentes temperaturas. Por isso, se você precisa de dois objetos a diferentes temperaturas, você não pode dizer que um objeto contém calor. Cadê o outro objeto para esse calor ser transferido? Curioso, né? Mas tá aí a ideia científica aplicada no nosso cotidiano. Embora mesmo sabendo disso, a gente não vai parar de dizer isso, ok? Mas tá aqui a informação entregue da maneira correta para vocês. A matéria contém energia, mas ela não contém calor. O calor é a energia em trânsito, em movimento, movendo-se de um corpo de temperatura alta para outro de temperatura mais baixa. E uma vez que essa energia ela é transferida, ela deixa de ser calor. Anteriormente, a gente chamava de energia total ou energia resultante do fluxo de calor de energia térmica, para deixar claro o seu vínculo com o calor e a temperatura. Usaremos o termo que os cientistas preferem, que é a tal da energia interna. Isso aqui é mais correto de se dizer no contexto científico, porque essa energia interna vai se referir a várias outras energias que uma substância pode ter, e não somente a essa energia devido a calor e temperatura. Quando o calor flui, movimenta, transfere de um objeto ou de uma substância para outra com a qual ele está em contato, disse que os objetos
estão em contato térmico. Então, esse contato térmico é o que vai viabilizar a transferência de energia entre um objeto e outro. Isso pode ser um contato físico, encostando, ou pode ser feito até à distância, mas depende da distância, pode nem acontecer. A gente comenta disso em outras situações que são formas de se transferir energia. Vamos lá. O calor, ele não flui necessariamente de uma substância com mais energia cinética molecular total para uma substância com menos dessa energia. Isso não é uma obrigatoriedade. Há mais energia cinética molecular total em uma tigela grande de água morna do que em um alfinete em brasa incandescente. Então perceba aqui a diferença na quantidade de matéria, ok? Uma tigela grande de água morna comparado com um alfinete incandescente, um prego incandescente em brasa. Se o alfinete for imerso na água, o calor ele vai fluir do alfinete quente para a água mais fria. Ponto final. Isso é uma constatação. O calor flui de acordo com diferenças de temperatura, isto é, diferenças de energia cinética molecular média. O calor ele nunca flui por conta própria de uma substância fria para uma substância quente. Nunca. Isso aqui é importante. Porque se houvesse exceção, você não precisaria de ar-condicionado para refrigerar o quarto. Ele automaticamente refrigeraria, esfriaria, sem precisar de uma máquina térmica para poder fazer esse serviço, ok? Então, calor nunca flui de maneira natural, por conta própria, do mais frio para o mais quente. Nunca. Assim como a água não flui para cima por si mesma, independente das quantidades de água nos reservatórios, o calor ele não flui do mais frio para o mais quente por si só. Então aqui a situação aqui da imagem está querendo exatamente dizer isso, né? Esse reservatório aqui embaixo, a água não vai fluir lá para cima de maneira natural. De maneira natural é daqui de cima para baixo, ok? O calor é a mesma ideia do fluxo de água. O calor ele não vai fazer esse movimento da menor temperatura para maior, mas naturalmente o calor vai fluir da maior temperatura para a menor temperatura. Combinado? Finalizando aqui então o raciocínio, responda aí no seu caderno o que causa o fluxo de calor entre os objetos. Deixe a sua resposta anotada no caderno. Quanto mais informação você anotar durante os estudos, maior a chance de você acertar atividades que serão passadas para vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.